O guia definitivo do seu Código Civil, artigo por artigo, está de volta e hoje a gente segue com o primeiro livro, o primeiro título, o primeiro capítulo, mas com o artigo 5º. O artigo 5º do Código Civil vai dizer que a menoridade cessa aos 16 anos completos. E aí a pessoa fica habilitada à prática dos atos da vida civil. E aí o cidadão maior de idade se torna capaz. Eu posso livremente praticar todos os atos da vida civil. Todos os direitos e todos os deveres são imputados diretamente a mim. Ninguém mais me representa, ninguém mais me assiste. Eu pratico os atos da vida civil de maneira autônoma. Muito bem, mas não tem algumas pessoas que são maduras demais para a sua idade? Mesmo muito jovens, eu já considero elas muito maduras? Pois é, o Código Civil fica de olho nisso. E lá no parágrafo único, estabelece que algumas pessoas que seriam consideradas incapazes vão ser consideradas capazes antes do tempo. Como? Por meio da chamada emancipação. O artigo 5º, parágrafo único, traz as hipóteses de emancipação. A primeira hipótese é a emancipação voluntária. Aqui, quem emancipa o adolescente são os seus próprios pais. Os pais vão ao cartório, fazem uma escritura pública de emancipação, levam ao registro civil e o filho está emancipado independentemente de homologação ou de decisão judicial. O Poder Judiciário não tem nada a ver com isso. Os pais vão lá e emancipam. Caso um dos pais não esteja lá, porque, por exemplo, morreu, aquele que remanesce pode fazer a emancipação voluntária autonomamente. A segunda hipótese é a emancipação judicial. Aqui quem emancipa é o juiz, é por meio de decisão judicial, e essa decisão judicial vai ser levada ao registro civil competente. Veja que eu preciso ouvir o tutor. Se eu preciso ouvir o tutor, é porque esse adolescente tem tutor. Para ter tutor, é porque ele não tem os pais. Então, o órfão vai ser emancipado como? Decisão judicial, ouvido o tutor. Nessas duas hipóteses, o Código claramente exige que o menor tenha pelo menos 16 anos. Não posso emancipar de maneira voluntária ou de maneira judicial sem que o adolescente tenha pelo menos 16 anos completos. E caso haja divergência entre esses pais? Um pode recorrer ao juiz para fazer a emancipação. A terceira hipótese, que está no inciso 2º, é por casamento. Uma vez que eu caso, estou emancipado e não tem como se desemancipar. Por exemplo, num caso de divórcio. Aqui, lá por aplicação dos artigos 1517 e 1520, que a gente vai ver, mas vai demorar um pouco, esse casamento tem que ser celebrado por maiores de 16 anos. Não existe casamento de menores de 16 anos. A quarta hipótese, que está no inciso 3º, é pelo exercício de emprego público efetivo. Aqui não tem idade mínima. Desde que eu entre em exercício, não é fazer concurso, não é passar no concurso, não é ser nomeado, não é tomar posse, é entrar em exercício. Emprego público efetivo, não pode ser temporário. A próxima hipótese, que está lá no inciso 4º, é a colação de grau no ensino superior. Não é entrar no nível superior, é colar grau no nível superior. Não importa como esse nível superior é chamado, se ele é nível superior, como no caso de um tecnólogo, a gente tem a emancipação. E o inciso 5º traz duas hipóteses, pelo estabelecimento civil ou comercial. Estabelecimento civil ou comercial é o exercício de empresa. Não confunda empresa com pessoa jurídica. Pessoa jurídica é a empresa formalizada. Eu posso exercer empresa de maneira informal. Eu posso ir ali na esquina vender chaveiro. Eu estou exercendo empresa, sem PJ. Tá? Então, o estabelecimento civil ou comercial. E a segunda hipótese é a relação de emprego. A relação de emprego o código não define. Quem define o que é uma relação de emprego? A CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas. Eu vou até a CLT, pergunto para a CLT o que configura uma relação de emprego e trago a resposta para cá.
Configurou a relação de emprego? Emancipa. Nessas duas hipóteses, perceba aqui pelo inciso 5º, eu tenho um segundo requisito. Desde que o menor, com 16 anos completos, tenha economia própria. Ou seja, ele precisa se sustentar. Nas outras hipóteses, ele precisa se sustentar? Não. Voluntária, judicial, casamento, exercício de emprego público efetivo e nas hipóteses de colação de grau em nível superior. Não precisa. Agora, na empresa, estabelecimento civil ou comercial, ou na relação de emprego, precisa ter economia própria. De maneira simplificada, posso emancipar de maneira voluntária ou judicial pelo casamento, emprego público efetivo, colação de grau no ensino superior, empresa ou emprego. Na nossa próxima transmissão, eu vou falar sobre o artigo 6º. Se eu falei sobre o começo, agora eu vou começar a falar sobre o fim. O fim da vida dessa pessoa natural. Te convido, porque amanhã eu venho com o artigo 6º e espero que você já esteja inscrito aqui no nosso canal, acompanhando, ativando o sininho, para que toda vez que aparecer um vídeo novo no canal, você recebe a notificação. E aí, você já recebeu a notificação de hoje? Até amanhã.